Olá, dando continuidade aos nossos estudos, né? Vamos falar agora sobre equações do primeiro grau, certo? Então, antes de eu falar de equações do primeiro grau, vamos saber o que é, ou seja, o que seria uma equação, certo? Ou seja, para que uma equação exista, é necessário que, eu tenha a variável, 2, a igualdade e 3, a parte numérica. Ok? Então, neste caso aqui, x mais 10 igual a 60. Isso aqui é um exemplo de uma equação? Sim. Por quê? Porque eu tenho a variável, no caso aqui é x, tenho a igualdade e tenho a parte numérica. Ok? Y menos 15 igual a 90. Isso aqui é uma equação? Sim. Por quê? Porque eu vou ter a variável, que neste caso aqui é y, vou ter a igualdade e a parte numérica, ou seja, menos 15, 90. 5x igual a 70. É uma equação? Sim. Por quê? Porque eu tenho a variável, que é x, tenho a igualdade e tenho a parte numérica. 2m igual a menos 10 é uma equação? Sim. Por quê? Porque eu vou ter a variável, que no caso aqui é m, eu vou ter a igualdade e vou ter a parte numérica. Certo? Ok? Aqui, y ao quadrado menos 1 é igual a 8. Certo? É uma equação? É uma equação. Né? Por quê? Porque eu tenho a variável, tenho a igualdade e tenho a parte numérica. Certo? Do mesmo jeito, essa daqui é uma equação por quê? Porque eu tenho a igualdade, tenho a variável, que no caso agora são duas, x, y e z, e tenho uma parte numérica. Certo? Agora, neste caso aqui, Q menos 1 diferente de zero. Isso aqui é um exemplo de uma equação? Não. Por quê? Por que isso aqui é Q menos 1 diferente de zero não é uma equação? Por causa desse sinal aqui, ó. Isso aqui não é uma igualdade. Isso aqui chama-se diferente. Então, certo? Apesar de ter a variável, tem a parte numérica, mas não tem a igualdade, certo? Isso aqui também não é uma equação, porque tem uma parte numérica, tem uma variável, mas não tem a igualdade. Isso aqui não é igual, isso aqui é maior, né? Maior que, certo? E aqui também não é uma equação, por quê? Porque tem a parte numérica, tem a igualdade, mas não tem a variável, certo? Então, neste caso, esse aqui também não é um exemplo de equação, certo? Ok? A partir desse conceito, a gente vai descobrir agora do primeiro grau. Então, quando é que a equação é do primeiro grau? Uma equação é do primeiro grau quando o expoente da variável, né? Lembrando das potências, quando o expoente da variável for 1. Então, no caso aqui, x mais 10 igual a 60. É uma equação do primeiro grau? Sim. Por quê? Porque o expoente do x aqui é 1. A mesma coisa é do y. Mesma coisa do 5x igual a 70. O expoente aqui do x é 1. Mesma coisa aqui, 2m igual a menos 10, que é o expoente do m aqui, é 1. Já esse exemplo aqui, apesar de ser uma equação, mas ela não é do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente desta variável aqui, y, é igual a 2, certo? Então, ela não é uma equação do primeiro grau, ok? Certo? E esse aqui
também é uma equação do primeiro grau. Só eu vou ter uma equação do primeiro grau com quantas variáveis? Com 3 variáveis. Uma, que é o x, depois 2, que é o 3y, mais z, que é a terceira variável, certo? Ok? Mas ambas são do quê? São do primeiro grau. Por quê? Porque o expoente de cada variável dessa aqui é 1. 1 e 1. Tá? Ok? Então, toda equação, ela vai ter o quê? Ela é formada pelo primeiro membro e o segundo membro. Certo? Pegando esse exemplo aqui. O primeiro membro é tudo aquilo que vem antes da igualdade. Certo? Então, quem vem antes da igualdade? É o primeiro membro. No caso aqui, quem seria o primeiro membro desta equação? Seria x mais 10. Certo? Ok? E tudo que vier depois da igualdade é o segundo membro. Certo? E no caso seria quanto? 60. Aqui, quem é o primeiro membro dessa equação? Y menos 15. Segundo membro, 90. Aqui, quem é o primeiro membro desta equação? 5x. Quem é o segundo membro? 70. Primeiro membro dessa equação aqui, 2m. Segundo membro, menos 10. Aqui, primeiro membro desta equação, y² menos 1. Segundo membro, 8. E aqui, quem é o primeiro membro desta equação? Menos x mais 3y. E o segundo membro, 10 mais z. Certo? Ok? Enquanto esses três aqui, certo? Lembrando que eles não são considerados equações. Certo? Raiz de uma equação do primeiro grau, certo? Então vamos lá. O que é a raiz de uma equação do primeiro grau? É um valor dado a uma variável, certo? Cujo esse valor ele satisfaz a igualdade, ok? Então no caso eu tenho aqui 2x mais 1 igual a quanto? Igual a 11. Eu quero saber se x igual a 5, ou seja, se 5 é raiz dessa equação. Então, o que eu faço para saber se 5 é raiz dessa equação? Então, eu vou pegar a equação, no caso aqui, 2x mais 1 igual a 11, e onde tiver x, eu vou substituir por quanto? Por 5. Certo? Aí fica como? Como aqui é 2 vezes x, então vai ficar 2 vezes 5 mais 1 igual a 11. Ok? Isso quer dizer que, multiplicando 2 vezes 5, 10. Certo? 10. 10 mais 1, 11. Então, conclusão. O 5 ele é raiz da equação. Certo? Ok? Agora, 5y igual a 30. Para y igual a 6, ou seja, eu quero saber se 6 é raiz dessa equação. Então, o que eu faço? Onde tiver y, eu vou substituir por quanto? Por 6. Então, vai ficar 5 vezes 6 igual a 30. Certo? Ok? Ou seja, concluindo, o T é 5 vezes 6, 30. Conclusão, 6 é raiz desta equação. Ok? Vamos lá, agora z menos 5 igual a menos 10. Para z igual a menos 5. Então, vamos ver se o menos 5 é raiz desta equação. Então, o que eu faço? Vou substituir o z por menos 5. Então, no lugar de z, eu vou botar menos 5. Então, vai ficar menos 5 igual a menos 10. Mas fazendo as contas, quanto é menos 5 com menos 5? Menos 5 com menos 5 dá menos 10. Então, conclusão, menos 5 é raiz desta equação. Tá?
Agora, m sobre 4 igual a 10. Para m igual a 40. Ou seja, vamos ver se 40 é raiz desta equação aqui. Então, o que eu faço? Substituo m por 40. Então, fica, no lugar de m sobre 4, vai ficar 40 sobre 4 é igual a 10. Ou seja, se eu pegar 40 e dividir por 4, vai dar 10. Então, conclusão, 40 é raiz desta equação. Tá? Agora, se eu tiver 2p menos q igual a 0. Ou seja, agora eu tenho duas variáveis, né? Aí ele diz, para p igual a 10 e q igual a 20. Então, vamos ver se 10 e 20 são raízes desta equação. Então, o que eu faço? Substituo onde tiver p por 10 e onde tiver q por 20. Então, como é 2 vezes p, vai ficar 2 vezes 10 menos q. Quem é q? 20. Então, menos 20 igual a 0. Ou seja, multiplicando, né? 2 vezes 10, 20. E 20 menos 20, 0. Conclusão, 10 e 20 são raízes desta equação. Ok? Agora, se eu tiver t sobre 5 mais 5 igual a 9, para t igual a 5. Ou seja, eu quero saber se 5 é raiz dessa equação. Então, substituindo, no lugar de t eu vou botar 5. Então, fica 5 sobre 5 mais 5 igual a 9. Ou seja, quanto é 5 dividido por 5? Dá 1. 1 mais 5 igual a 9. Ou seja, 1 mais 5 quanto é? 6. Ou seja, 6 é igual a 9? Não. Então, conclusão, 5 não é raiz desta equação, certo? Ok? E por último, 3n igual a i. Ou seja, para n igual a 0 e i igual a 1. Ou seja, vamos saber se 0 e 1 são raízes dessa equação. Então, o que eu faço? No lugar de n, eu coloco 0. No lugar de i, eu coloco 1. Então, vai ficar 3 vezes 0 igual a i. Ou seja, igual a 1. Conclusão. Então, quanto é 3 vezes 0? 0. Né? 0 é igual a 1? Não. Então, conclusão. 0 e 1 não são raízes desta equação. Ok? Então, faça as atividades e até a próxima.